Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Quando minha mãe morreu, eu estava segurando a mão dela. E enquanto eu assinava o atestado de óbito, meu pai estava do outro lado da cidade esvaziando tudo que ela havia guardado para mim. Ele achou que eu ia engolir, que eu era fraca demais, pobre demais, sozinha demais para reagir. Ele não conhecia minha mãe direito. E claramente não me conhecia também. Meu pai tinha o advogado mais caro do estado. Eu tinha um blazer de brechó e provas organizadas em abas coloridas. O juiz bateu o carimbo no mesmo dia. Meu pai sorriu para o juiz quando entrei na sala de audiência sem advogado. Foi um sorriso lento, calculado, o tipo que ele reservava para reuniões de negócios quando já sabia que havia vencido antes mesmo de a conversa começar. Ele estava sentado do outro lado da sala com Henrique Mota ao lado, o advogado mais caro de São Paulo, cujo nome aparecia em outdoors na Paulista e cujo escritório ocupava 2 andares inteiros de um prédio na Faria Lima. Terno italiano, pasta de couro genuíno, o ar de quem nunca perdeu uma causa na vida. Eu estava com um blazer que havia comprado numa brechó do bairro por R$ 32. Não era do meu tamanho. As mangas eram longas demais. Juliana. Meu pai disse meu nome como se fosse uma piada particular dele. Alto o suficiente para que as outras pessoas no corredor pudessem ouvir. Você não tem representação jurídica. Isso é sério. Eu sei o que estou fazendo, pai. Você trabalha num supermercado. Ele respondeu, ainda sorrindo. Você não sabe o que está fazendo. Henrique Mota colocou a mão no ombro do meu pai, com um sorriso idêntico ao dele. 2 homens que passaram a vida toda acreditando que dinheiro era sinônimo de inteligência. Sua cliente pode desistir agora, disse Mota, dirigindo-se a mim como se eu fosse uma criança perdida num shopping. Seu pai está disposto a cobrir as custas processuais. Um gesto de boa vontade. Pode dizer a ele que guarde a boa vontade, respondi. Vai precisar muito mais dela em breve. Meu pai deu uma risada curta. Henrique Mota sacudiu a cabeça com aquela paciência condescendente de quem acha que está lidando com alguém fora da realidade. O oficial de justiça nos chamou. Meu pai me olhou uma última vez antes de entrar. Tente não chorar na frente do juiz, Ju. Não fica bem. Segurei a pasta vermelha contra o peito, respirei fundo e entrei. 8 meses antes, eu estava segurando a mão da minha mãe num quarto do Hospital das Clínicas quando ela deixou de respirar. Câncer de ovário. 4 meses do diagnóstico ao fim. Ela tinha 56 anos, cabelos grisalhos que ela se recusava a atingir porque dizia que eram uma conquista e uma risada que enchia qualquer cômodo em que estivesse. Minha mãe, Vera Lúcia Andrade Cavalcante, havia trabalhado por 28 anos como assistente social no setor de oncologia pediátrica do mesmo hospital onde morreu. Ela conhecia aqueles corredores de cor. Conhecia as enfermeiras pelo nome. Conhecia as famílias das crianças que vinham de cidades distantes, sem dinheiro para pagar hotel. Meu pai não apareceu na última semana. Tinha um congresso em Lisboa, disse ele. Compromissos que não podiam ser cancelados. Minha mãe não disse nada quando eu contei. Apenas fechou os olhos por um momento, depois me pediu para abrir a janela. Quero sentir o vento, ela disse. Era março. O vento era frio e cheirava a chuva. Eu abri a janela e fiquei ali do lado dela, e ela ficou olhando para o céu como se estivesse tentando memorizar a cor dele. Ela morreu às 14h37 de uma quarta-feira. Eu assinalei os papéis com uma caneta que falhava, e minha assinatura saiu torta, irreconhecível, a letra de alguém que estava caindo por dentro. Liguei para meu pai do corredor. Ela foi, pai. Silêncio. Entendido. Estou encerrando uma reunião agora, Juliana. Vou de volta amanhã cedo. Você consegue cuidar do translado? Pai, ela acabou de... Eu sei. Está tudo bem? Você está bem? Não, eu não estava bem. Eu jamais iria estar bem da mesma forma. Mas não disse isso. Estou. Bom. Ju. E aqui ele pausou. E eu ingenuamente pensei que ele ia dizer algo humano. Precisamos conversar sobre o inventário assim que eu chegar. Sua avó tem documentos importantes. Não assina nada sem falar comigo antes, tá bem? Ele desligou. Fiquei no corredor por quase 3 horas. Olhei para as pessoas passarem. Médicos, pacientes, famílias. Uma mãe chorando do lado de fora de uma UTI. Um homem idoso dormindo numa cadeira de plástico. Uma criança correndo com um picolé na mão enquanto o pai corria atrás dela. Não pensei em inventário. Pensei nas panquecas de domingo que minha mãe fazia. No dia em que ela dirigiu 4 horas até Campinas para ver minha formatura da faculdade, sozinha, porque meu pai tinha um compromisso inadiável. No jeito que ela sempre dobrava as cartas antes de colocar nos envelopes, 3 vezes, sempre 3 vezes, como se fosse um ritual. Não sabia, naquele momento, que enquanto eu estava ali parada naquele corredor, meu pai estava assinando papéis do outro lado do oceano. O enterro foi numa sexta-feira. 140 pessoas. Metade eu não conhecia. Sócios do meu pai,
clientes, pessoas do clube. A outra metade eram colegas da minha mãe, pacientes antigos, famílias que ela havia acompanhado ao longo dos anos. Essas últimas eram as que choravam de verdade. Meu pai deu um discurso. Falou sobre parceria, sobre a mulher extraordinária que havia construído uma família ao lado dele, sobre o legado que ela deixava. Estava impecável, terno escuro, voz firme com aquele tremor calculado no momento certo. Eu fiquei na primeira fila e não consegui olhar para ele. Depois da cerimônia, minha avó materna me encontrou no jardim do cemitério. Vovó Conceição, 78 anos, cabelos completamente brancos, coluna reta como uma professora. Ela me segurou pelo braço e me levou para longe dos outros. Sua mãe deixou coisas para você, ela disse em voz baixa. Eu sei. O apartamento vai para inventário. Não estou falando do apartamento. Ela abriu a bolsa preta e tirou um envelope. O apartamento onde vocês moravam era do seu pai, mas o imóvel da Rua das Acácias, aquele que era da sua bisavó e passou para mim, sua mãe me pediu para transferir para você há 2 anos. Está no seu nome, Juliana. Só seu. Olhei para o envelope. Escritura. O imóvel da Rua das Acácias era uma casa pequena, 3 quartos, jardim nos fundos. Eu havia crescido lá nos fins de semana. Cheirava a madeira e a bolo de laranja. Tem mais. Minha avó continuou. Seu avô, quando morreu, deixou dinheiro separado para você. 58 mil reais numa conta poupança. Sua mãe manteve no seu nome. Seu pai não sabia do valor exato, só que existia. Vovó, sua mãe sabia o que fazia. Ela fechou minha mão em torno do envelope. Não deixa ele pegar. Ele vai tentar. Fui para casa naquela noite com o envelope dentro da bolsa e aquela frase girando na cabeça. Ele vai tentar. 3 semanas depois do enterro, tentei acessar a conta poupança. A agência era perto do meu trabalho. Eu gerenciava o setor de hortifruti de um supermercado de médio porte. Não era a vida que havia planejado quando me formei em Direito aos 24 anos. Mas o mercado jurídico em Ribeirão Preto não havia sido gentil com uma recém-formada sem conexões e sem dinheiro para montar escritório, e os anos foram passando, e a conta foi ficando curta, e as oportunidades foram fechando. Sentei na frente da gerente, uma mulher chamada Patrícia Salles, que tinha um porta-retrato com 3 cachorros na mesa, e olhava para a tela com a testa franzida. A conta está encerrada, Juliana. Meu estômago desceu. Encerrada quando? Dia 12 de março. O dia em que minha mãe morreu. Transferência para... Patrícia olhou para a tela, e eu vi uma expressão estranha cruzar o rosto dela. Cavalcante Participações e Gestão de Ativos. Isso é a empresa do meu pai. Consta aqui como autorizado pela titular da conta. Eu sou a titular. Sim, mas há uma autorização assinada. Posso ver? Ela virou a tela. A assinatura era parecida com a minha. Muito parecida. Mas o J tinha uma curvatura que eu nunca faço. E o sobrenome estava comprimido de um jeito diferente. Pequenos detalhes. Detalhes que um caixa não notaria. Que um gerente apressado não notaria. Que horas foi feita a transferência? Eu perguntei, com a voz mais firme do que me sentia. Patrícia verificou. 14h52. Às 14h37, eu estava assinando a declaração de óbito da minha mãe. A 15 minutos de distância dali, naquela mesma tarde. Fiz respiração profunda. Preciso de cópias de tudo. Cada documento, cada autorização, cada carimbo. Para isso você precisa formalizar um pedido. Formalize agora, por favor. Eu disse com uma calma que eu não sabia de onde estava vindo. Alguém usou meu nome enquanto eu enterrava minha mãe. Preciso desses documentos hoje. Patrícia me olhou por um momento. Depois olhou para a tela. Depois, voltou a me olhar. Vou imprimir tudo. Ela disse baixinho. Cheguei em casa com 23 páginas de documentos e sentei no chão da sala. Meu apartamento era pequeno. Alugado. Eu dividia com uma colega de trabalho. A Fernanda, que estava viajando naquele fim de semana. As paredes tinham umidade no canto. E a janela da cozinha emperrava quando chovia. Espalhei os papéis no chão e comecei a ler. A transferência havia sido feita presencialmente, com documento de identidade apresentado. A foto no documento era minha. A foto da minha CNH, que havia ficado perdida por 2 semanas no ano anterior. Eu havia dado boletim de ocorrência na época, achando que havia perdido na rua. Depois ela reapareceu na minha bolsa, e eu pensei que havia me enganado. Não havia me enganado. Puxei meu notebook e comecei a pesquisar. 2 dias depois, quando puxei meu CPF nos sites de proteção ao crédito, descobri que tinha 3 financiamentos no meu nome que eu nunca havia feito. Um carro que eu nunca comprei. 2 empréstimos pessoais. Meu score de crédito estava em 340. Havia sido negada num financiamento de geladeira no ano anterior, e não havia entendido por quê. Agora entendia. Comecei a ligar para os bancos. Comecei a solicitar extratos, registros, históricos. A maioria das atendentes falava com aquela paciência automatizada de quem repete o mesmo roteiro 20 vezes por dia. Mas numa das ligações,
Uma mulher chamada Rosana, do setor de prevenção a fraudes de um banco digital, ficou em silêncio por um momento depois que eu expliquei a situação. O endereço de IP de todas as solicitações em seu nome, ela disse devagar, é o mesmo. Posso te passar? Era o endereço do condomínio do meu pai. Fiz a anotação. Abri uma planilha. Comecei a organizar tudo por data, por valor, por instituição. Cada linha, cada coluna, cada detalhe. Eu havia estudado direito. Eu sabia o que estava construindo. Ou sabia o suficiente para saber que precisava de ajuda. Encontrei a doutora Silvana Roque num grupo de Facebook para vítimas de fraude familiar. Ela havia se aposentado da Polícia Federal depois de 20 anos na divisão de crimes financeiros e agora atendia de forma independente. Cobrava R$300 pela primeira consulta. Nos encontramos num café no centro. Ela era baixinha, cabelos pretos cortados curto, óculos sem armação, e tinha o jeito direto de quem passou décadas ouvindo mentiras e aprendeu a não desperdiçar palavras. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ela leu em silêncio por 40 minutos enquanto tomava um café. Não disse nada. Só leu. Seu pai é organizado, ela disse por fim. Mas não cuidadoso. Tem diferença. O que você quer dizer? Organizado significa que ele planejou isso. Não é impulso. Não é descuido. Ele preparou ao longo de meses, talvez anos. Ela virou uma página. Mas descuidado significa que ele achou que você nunca ia procurar. Que ia engolir. Que ia aceitar porque é filha e porque ele tem dinheiro e você não. Engoli em seco. Tem o caso? Você tem material suficiente para um delegado sorrir. Ela respondeu. A questão é o que você quer. Processo criminal é lento e incerto. Processo civil você pode entrar sozinha, dado que tem formação na área, mas vai precisar de provas técnicas. Perito grafotécnico para as assinaturas. Perito em informática para os IPs. Laudos de especialistas custam dinheiro. Quanto? Perito grafotécnico, uns 2 a 3 mil. Perito de TI, uns 4. Se quiser um contador forense para rastrear os valores, mais 3, 4 mil. Fechei os olhos por um segundo. Meu salário era de R$2.800. E um advogado. Um advogado que topasse enfrentar Henrique Mota cobrava no mínimo 15 mil de honorários. Fiquei olhando para a mesa. Tem outra opção, Silvana disse, com a voz neutra. Você tem formação. Não exerceu, mas tem. Pode se representar. Pro si, como se diz. Não é ideal, mas com esse material, com a organização que você mostrou aqui, ela bateu na pasta. Você tem mais chance do que pensa. Meu pai tem o Henrique Mota. Mota é especialista em direito empresarial. Nunca vi ele num caso de fraude familiar. Ela tirou os óculos e limpou com a bainha da blusa. Seu pai escolheu Mota porque o nome intimida. Mas nome não vence processo. Prova vence. Voltei para a casa de ônibus com a chuva batendo na janela, segurando a pasta no colo. Passei a noite pesquisando peritos. Peritos que aceitassem pagamento parcelado. Peritos que atendessem pessoas físicas sem escritório jurídico por trás. Às 3 da manhã, encontrei o Dr. Renato Bastos, grafotécnico aposentado do Instituto de Criminalística do Estado, que atendia por conta própria e cobrava R$1.800 com parcelamento em 3 vezes. Mandei e-mail na hora. Ele respondeu às 7 da manhã. O laudo do Dr. Bastos chegou 15 dias depois. Alta probabilidade de falsidade ideológica nas assinaturas analisadas. Formação de letras inconsistente com padrão autenticado da titular. Pressão da caneta e ângulo de inclinação divergentes. Era o que eu precisava ouvir. Era também o que eu já sabia. Mas havia uma coisa que eu ainda não tinha. A prova mais importante. Havia solicitado ao cartório de registro de imóveis, 3 semanas antes, cópias de todas as matrículas e transferências relacionadas à casa da Rua das Acácias. A resposta chegou numa tarde de quarta-feira. Um envelope pardo com o carimbo do cartório. Abri em pé, ainda de casaco. Mal havia entrado em casa. A casa havia sido transferida para o nome de meu pai 11 meses antes. Garantia de um contrato de empréstimo empresarial que eu, supostamente, havia assinado como fiadora. Um contrato que eu nunca tinha visto na vida. Mas não era isso que me fez parar de respirar. Era a nota à margem da cópia reprográfica. Alguém havia escrito à mão num papel que foi fotocopiado junto com o documento. Um rascunho. Talvez esquecido entre as páginas. Copiado por descuido. Ju não vai checar. Nunca checa nada. Se perguntar. Garantia fiscal ela acredita. Sempre acreditou. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Sempre acreditou. Meu pai havia contado com a minha confiança como se fosse uma ferramenta. Como se confiar nele fosse uma fraqueza a ser explorada. Sentei no chão da entrada, ainda de casaco, com o documento na mão. Fiquei ali até a Fernanda chegar do trabalho e me encontrar sentada no corredor. Ju, o que aconteceu? Mostrei o papel para ela. Ela leu, releu. Isso é... Ele escreveu isso? Ou mandou alguém escrever? Você vai levar isso ao juiz? Dobrei o documento com cuidado. 3 vezes, como minha mãe dobrava cartas. Vou levar tudo.
eu disse. Passei os 2 meses seguintes construindo minha pasta. Acordava às 5 da manhã antes do trabalho. Ficava acordada até meia-noite depois dele. Nos fins de semana não saía. A Fernanda deixava café pronto, e às vezes colocava um prato de comida do lado do computador sem dizer nada. Organizei tudo numa pasta vermelha de 4 argolas, a mais resistente que encontrei numa papelaria do centro, com abas coloridas, plásticos protetores, etiquetas impressas. Aba 1, documentos bancários. Transferência do dia da morte da minha mãe, com o horário da transação lado a lado com o atestado de óbito. Aba 2, fraudes de crédito. Os 3 financiamentos, os 2 empréstimos, todos os registros de IP apontando para o endereço do meu pai. Aba 3, laudo grafotécnico. O relatório do Dr. Bastos com comparativo das assinaturas. Aba 4, documentos do imóvel. A escritura original em meu nome, o contrato de fiança que eu nunca assinei e a matrícula com a transferência fraudulenta. Aba 5, a nota à margem. Aba 6, histórico de comunicações. Prints de mensagens em que meu pai mencionava consolidação de ativos e proteção patrimonial familiar. Trechos de e-mails. Aba 7, declarações. 3 colegas da minha mãe que haviam presenciado conversas dela sobre manter bens separados para mim. Um depoimento escrito da minha avó. Fiz 3 cópias de tudo. Uma para mim. Uma para o juízo. Uma guardada na casa da minha avó. Protocolei a ação sozinha. Dano moral, fraude, estelionato, apropriação indébita. Pedi restituição dos valores, regularização do imóvel, reparação pelos danos ao meu CPF e histórico de crédito. A taxa de distribuição foi de R$420. Paguei parcelado no cartão. A resposta do advogado do meu pai chegou 10 dias depois. 4 páginas em papel timbrado do escritório Mota em Associados, afirmando que a ação era frívola, motivada por ressentimento, que eu havia sido sempre uma filha difícil, que meu pai havia sustentado minha educação e minha estabilidade por décadas, e que buscariam ressarcimento pelas custas processuais. Guardei a carta na aba 8. A audiência foi marcada para uma segunda-feira de novembro, às 10 da manhã, na 4ª Vara Cível. Juíza Carla Drummond presidiria. Na noite anterior, não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto, passando pela pasta mentalmente, tab por tab, documento por documento. Ensaiei o que diria. Ensaiei como responderia às objeções de Mota. Ensaiei como ficaria calma quando meu pai me olhasse com aquele sorriso. Às 3 da manhã, levantei, fiz chá, abri a pasta e li tudo mais uma vez. Estava lá. Cada página, cada carimbo, cada prova. Era a verdade. E a verdade estava organizada, etiquetada, ordenada cronologicamente, em plástico protetor. Fechei a pasta. Fui ao banheiro, me olhei no espelho por um momento. Minha mãe havia trabalhado 28 anos cuidando de crianças com câncer. Havia doado metade do salário todo mês. Havia guardado R$58 mil em segredo para que eu tivesse uma rede de segurança que meu pai não pudesse roubar. Quase não conseguiu. Me olhei mais um momento no espelho. Depois, fui dormir. De manhã, vesti o blazer da brechó. Não servia perfeitamente. As mangas eram longas demais. Não importava. Peguei a pasta vermelha, joguei a bolsa no ombro e saí. Meu pai estava no corredor do fórum quando cheguei, flanqueado por Henrique Mota e por um assistente jovem carregando uma maleta de rodinhas. Os dois riam de algo quando me viram entrar. O sorriso do meu pai mudou de qualidade. Ficou mais lento, mais deliberado. Juliana, ele disse. Alto o suficiente. Sem advogado. Sem advogado, confirmei. Mota, ele disse para o advogado ao lado, como se eu não estivesse lá. Ela vai se representar. Uma filha que estudou direito e não conseguiu passar nem numa OAB. Passei na OAB, pensei. Só não paguei a anuidade depois do 3º ano porque não tinha dinheiro. Mas não disse nada. Apenas segurei a pasta contra o peito e caminhei em direção à entrada da sala. Ju, meu pai chamou. E havia algo diferente na voz agora. Algo mais baixo, quase gentil. Ainda dá tempo. Assina um acordo. A gente resolve em família, sem exposição pública. Eu sei que você está sofrendo pela sua mãe. Essas coisas afetam o julgamento das pessoas. Parei, me virei. Você não foi ao hospital na última semana da vida dela, eu disse. Você estava fechando o negócio em Lisboa. Ele não respondeu. E enquanto eu assinava o atestado de óbito dela, continuei, com a voz firme. Alguém estava no seu endereço, usando os dados dela como cobertura, esvaziando a conta que ela passou anos construindo para mim. Silêncio. A gente resolve em família. Repeti as palavras dele devagar. Isso é exatamente o que vamos fazer. Na frente de uma juíza. Entrei na sala. A sala de audiência tinha aquele silêncio específico dos lugares onde decisões irreversíveis são tomadas. Madeira escura nas paredes.
Bandeiras nos cantos. O brasão da República acima da cadeira da juíza. Fileiras de cadeiras para o público, das quais apenas algumas estavam ocupadas. Um estagiário do escritório de Mota com um notebook na mão, uma mulher idosa que parecia estar esperando outra audiência, e minha avó Conceição, que havia insistido em vir apesar dos joelhos ruins e do ônibus de 2 horas desde Franca. Ela estava na segunda fileira, bolsa preta no colo, coluna reta. Me olhou quando entrei. Fez um gesto pequeno com a cabeça. Apenas isso. Mas era suficiente. Me sentei à mesa da parte autora, sozinha. Do outro lado, meu pai e Henrique Mota se instalaram com a eficiência de quem faz isso toda semana. Laptop aberto, papéis organizados, 2 copos d'água. O assistente jovem se sentou atrás deles com a maleta. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa. Meu pai olhou para ela. Depois olhou para mim. Depois sussurrou algo para Mota. E os dois trocaram um sorriso discreto. A porta lateral abriu. Em pé, disse o oficial de justiça. A juíza Carla Drummond entrou. Ela tinha por volta de 50 anos, cabelos castanhos com fios brancos que ela claramente não se incomodava em esconder, óculos de armação grossa e o jeito de andar de quem passou décadas em salas exatamente como aquela e não tinha mais paciência para a encenação. Sentou, abriu o processo, leu por um momento em silêncio. Podem sentar. Ela não levantou os olhos da página. Andrade Cavalcante versus Cavalcante. Ação de restituição de bens, reparação por danos materiais e morais, anulação de transferências imobiliárias e instrumentos de garantia. Ela olhou para mim. A autora está se representando? Sim, Vossa Excelência. Formação? Bacharel em Direito, aprovada na OAB, sem exercício ativo da advocacia nos últimos 6 anos. Ela anotou algo. Não disse se isso era bom ou ruim. Dr. Mota, ela se voltou para o outro lado. O réu está presente e representado? Presente e representado, Excelência. Mota se levantou com aquela fluência de quem cobra por hora. E gostaríamos de registrar de início que esta ação carece de fundamento fático e jurídico. Trata-se de uma demanda motivada por luto não elaborado e ressentimentos familiares de longa data, e esperamos que o feito seja extinto com julgamento de mérito favorável ao réu ainda nesta audiência. A juíza o olhou por um momento. O senhor vai ter a oportunidade de dizer tudo isso no momento adequado. Ela respondeu seca. Agora não é o momento adequado. Mota sentou. Meu pai continuou sorrindo. A autora pode apresentar sua exposição inicial, disse a juíza Drummond. Levantei. Minhas mãos estavam frias. Respirei devagar, como havia treinado na semana anterior, em frente ao espelho do banheiro às 6 da manhã antes do trabalho. Vossa Excelência, comecei. Minha mãe, Vera Lúcia Andrade Cavalcante, morreu no dia 12 de março deste ano, às 14h37, no Hospital das Clínicas. Eu estava presente. Assinei o atestado de óbito às 14h52 daquela tarde. Abri a aba 1 da pasta. Coloquei o documento sobre a mesa, virado para a juíza. Também às 14h52 daquele mesmo dia, a 51 minutos de distância dali, uma transferência foi realizada na agência do Banco Meridional do bairro Jardins. R$ 58.000, da conta poupança registrada em meu CPF, para a conta da empresa Cavalcante Participações e Gestão de Ativos. Pausa. Essa empresa pertence ao réu, meu pai, Roberto Cavalcante. Silêncio. A transferência foi realizada mediante apresentação de documento de identidade e assinatura de autorização. Coloquei o segundo documento ao lado. Este é o laudo do Dr. Renato Bastos, perito grafotécnico com 22 anos de atuação no Instituto de Criminalística do Estado. Sua conclusão: alta probabilidade de falsidade ideológica. A assinatura não é minha. A juíza pegou o laudo. Leu. Do canto do olho, vi Mota se inclinar para perto do meu pai e sussurrar algo. Meu pai manteve a expressão, mas havia uma rigidez nova nos ombros dele. Prossiga, disse a juíza. Aba 2. Virei a página. 3 financiamentos e 2 contratos de empréstimo abertos em meu nome entre 2020 e 2022. Eu não sabia que existiam. Descobri quando meu CPF foi negativado e meu score chegou a 340 pontos. Coloquei os extratos. Os registros de IP de todas as solicitações apontam para o mesmo endereço. Rua Haddock Lobo, 880. Apartamento 121. Pausa. Residência do réu. Eu não moro nesse endereço há 8 anos. A juíza olhava para os documentos. Depois para mim. Depois para meu pai. Meu pai estava olhando para a mesa. Aba 4. Continuei. O imóvel da Rua das Acácias, número 34. Coloquei a escritura original. Esse imóvel pertencia à minha bisavó. Passou para minha avó materna. Há 2 anos, com a anuência da minha avó, foi transferido para o meu nome pela minha mãe, que intuía que sua saúde estava se agravando. Coloquei o segundo documento ao lado. 11 meses atrás, esse imóvel foi transferido para o nome do réu como garantia de um contrato de fiança que eu, supostamente, assinei.
Vossa Excelência pode comparar as assinaturas com o laudo grafotécnico. Não é a minha letra. Mota se levantou. Excelência, a autora está apresentando documentos que não foram submetidos ao contraditório. Dr. Mota, os documentos foram juntados com a petição inicial, e o réu teve 30 dias para se manifestar. A juíza não levantou os olhos. Sente-se. Ele sentou. Aba 5, eu disse, e coloquei a última página sobre a mesa. A juíza pegou a cópia reprográfica da matrícula do imóvel. Leu. Chegou à margem. Franziu a testa. Leu de novo. Depois levantou os olhos para mim. A autora pode ler em voz alta o conteúdo da anotação à margem do documento? Ju não vai checar. Nunca checa nada. Se perguntar. Garantia fiscal. Ela acredita. Sempre acreditou. Silêncio absoluto na sala. Minha avó Conceição, na segunda fileira, fechou os olhos. A juíza olhou para meu pai por um longo momento. Dr. Mota, ela disse, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer tom elevado. Gostaria de ouvir a explicação do réu para esse documento. Mota abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Excelência, esse documento é uma cópia de baixa qualidade. A legibilidade da anotação é questionável. E não há como atribuir. A letra é minha, meu pai disse. Todos olharam para ele. Inclusive Mota, com uma expressão que eu nunca havia visto num advogado antes. Puro, genuíno pânico. Meu pai estava olhando para a mesa. A voz havia saído baixa, quase involuntária, como alguém que soltou algo que não tinha intenção de soltar. Roberto, Mota disse tenso. Não é necessário. É a minha letra. Meu pai repetiu. Desta vez, mais alto. Levantou os olhos para mim pela primeira vez desde o início da audiência. Havia algo diferente neles. Não arrependimento. Não exatamente, mas parecido com o olhar de alguém que percebe, tarde demais, que o jogo virou. Eu escrevi aquilo. O silêncio durou 3 segundos. Excelência, Mota disse, levantando, a voz recuperando a compostura. Solicito uma suspensão de 15 minutos para consultar meu cliente. Negado, disse a juíza Drummond. Sente-se, doutor. Ela olhou para meu pai. O senhor acaba de confirmar a autoria de uma anotação que sugere ciência prévia e planejamento das transferências questionadas nesta ação. O senhor compreende as implicações disso? Meu pai não respondeu. Roberto Cavalcante. A juíza usou o nome completo, devagar. O senhor veio a este tribunal hoje. Sua filha se apresentou sem representação jurídica. Num blazer que não é do tamanho dela, depois de trabalhar turnos duplos num supermercado para pagar peritos parcelado. E o senhor chegou aqui, com um dos advogados mais caros do estado, e achou que isso seria suficiente. Ela fechou o processo na sua frente. Não foi. A juíza Drummond ditou o dispositivo da sentença naquela mesma tarde, após 2 horas de instrução complementar em que Mota tentou, sem sucesso, construir uma narrativa alternativa para cada documento que eu havia apresentado. Para cada objeção dele, eu tinha uma aba. Para cada argumento, uma página em plástico protetor com etiqueta impressa. No fim, Mota parou de tentar. A sentença. Transferência bancária de 12 de março declarada nula, com determinação de restituição imediata dos R$58 mil corrigidos monetariamente. Financiamentos e empréstimos abertos fraudulentamente em meu nome declarados inexistentes, com ofício a todos os órgãos de proteção ao crédito para limpeza imediata do meu CPF. Contrato de fiança anulado. Imóvel da Rua das Acácias revertido ao meu nome. Danos morais arbitrados em R$42 mil. Custas processuais integralmente a cargo do réu. E a parte que fez Mota fechar o laptop devagar, com cuidado excessivo, como alguém que precisava fazer alguma coisa com as mãos. Determinação de remessa de cópias ao Ministério Público para análise de eventual responsabilidade criminal. A juíza assinou. Bateu o carimbo. Olhou para mim. A autora tem mais alguma consideração? Olhei para meu pai. Ele estava olhando para a mesa, os ombros caídos, a gravata levemente torta. Henrique Mota já estava guardando os papéis na maleta com movimentos rápidos e controlados. O jeito de quem quer sair de um lugar, antes que alguém lembre que ele também estava lá. Pensei no que eu poderia dizer. Pensei em tudo que havia acumulado naqueles meses. A raiva, a exaustão, as madrugadas no chão da sala cercada de documentos, os dias de trabalho com olheiras que a Fernanda fingia não notar, as vezes que precisei fazer escolha entre pagar o perito e fazer compras da semana. Pensei na voz do meu pai no telefone, horas depois que minha mãe havia morrido, me pedindo para não assinar nada. Pensei na anotação à margem. Sempre acreditou. Não, Vossa Excelência. Eu disse. Já disse tudo o que precisava. No corredor, minha avó me esperava de pé, apoiada na bengala que ela jurava que não precisava, mas sempre carregava. Quando me viu sair, ela abriu os braços. Fui até ela. Me curvei um pouco porque ela era menor do que eu.
E ela me abraçou com uma força que não tinha tamanho justo para uma mulher de 78 anos. Sua mãe sabia, ela disse no meu ouvido. Ela sabia que você ia conseguir. Fiquei assim por um momento, no corredor do fórum, cheirando ao perfume de lavanda da minha avó, ouvindo o barulho distante de outras audiências, outras histórias, outros documentos sendo carimbados. Quando me afastei, vi meu pai saindo da sala alguns metros adiante. Ele passou por nós sem olhar, ou talvez tenha olhado por um segundo rápido, de canto de olho, e depois desviado. Não tenho certeza. Não me importei o suficiente para ter certeza. Mota saiu logo atrás. Telefone no ouvido, já falando com alguém sobre outra coisa. Minha avó observou os dois se afastarem pelo corredor. O que vai acontecer com ele? Ela perguntou. O Ministério Público vai analisar. Pode virar inquérito. Pode virar processo criminal. Peguei a pasta vermelha debaixo do braço. Mas isso já não é mais só comigo. Ela assentiu. Bem feito. O inquérito foi aberto 46 dias depois. Recebi a notificação por e-mail numa tarde de janeiro, entre um turno e outro no supermercado. Li 3 vezes, de pé no vestiário, com o uniforme ainda vestido. A promotora responsável se chamava Doutora Fernanda Luz, e ela era conhecida, segundo uma busca rápida que fiz naquela noite, por não soltar osso. Fui chamada para prestar depoimento em fevereiro. Levei a pasta vermelha. A promotora folheou cada aba com atenção, fazendo perguntas precisas, anotando tudo, e no fim, olhou para mim por cima dos óculos. A senhora organizou isso sozinha? Sim. Sem advogado? Sem advogado. Ela ficou em silêncio por um momento. Minha equipe vai precisar de cópias de tudo. Já trouxe 3 jogos, respondi. Ela quase sorriu. Enquanto o processo criminal avançava, minha vida foi, aos poucos, sendo remontada. O dinheiro restituído chegou numa quinta-feira de março, exatamente 1 ano depois da morte da minha mãe, por uma coincidência de calendário que me fez ficar parada por alguns minutos olhando para a notificação bancária no celular. 58 mil reais, corrigidos, mais os 42 de danos morais. 100 mil reais, no total, numa conta que havia sido zerada no dia mais triste da minha vida. Não fiz nada impulsivo. Paguei as dívidas que havia acumulado nos meses de investigação. Paguei o Dr. Bastos integralmente, com os juros que ele havia dispensado e que eu insisti em devolver. Mandei um cartão para a gerente Patrícia Salles, que havia impresso os documentos naquele dia e incluído um bilhetinho manuscrito no envelope, porque algumas pessoas merecem ser lembradas. O restante, guardei. A casa da Rua das Acácias voltou para o meu nome em abril. Fui até lá numa tarde de sábado, com a chave que a minha avó havia guardado todos esses meses numa caixinha de madeira em cima da cômoda do quarto dela. A casa estava fechada há tempo demais. Cheirava a mofo e a tempo parado. A tinta da fachada estava descascando num canto. O jardim nos fundos havia crescido sem direção. Fiquei na porta por um momento antes de entrar. Lembrei da última vez que havia estado ali, anos atrás, num Natal que havia terminado em discussão porque meu pai queria vender o imóvel, e minha mãe havia dito não, com uma firmeza que eu raramente via nela. Ela havia dito não, e meu pai havia cedido daquele jeito dele, aparentemente razoável por fora, ressentido por dentro, arquivando a recusa para usar depois. Ele havia usado depois, mas a casa continuava de pé. Entrei. Passei o primeiro fim de semana limpando. A Fernanda veio me ajudar no sábado, com luvas de borracha e um fone no ouvido, varrendo e esfregando e comentando sobre cada cômodo com aquele jeito dela de transformar qualquer coisa pesada em algo um pouco mais leve. Esse banheiro tem personalidade, ela disse, olhando para os azulejos antigos. Tem 60 anos de personalidade. É um clássico. Não mexe. Não mexi. No domingo, fui sozinha. Limpei o quarto que havia sido da minha mãe quando ela ficava ali. O quarto dos fundos, com a janela que dava para a goiabeira. Lavei as paredes. Abri as janelas. Deixei o sol entrar. Encontrei numa caixa no armário um caderno com a letra da minha mãe. Não era um diário, mais parecido com anotações soltas. Receitas, endereços, lembretes para si mesma. No meio das páginas, uma folha dobrada 3 vezes. Abri. Era uma lista, escrita à mão, com a data de 3 anos atrás. Escritura Acácias, transferir para Ju, confirmar com cartório. Conta poupança, verificar titularidade exclusiva, documentos Vovó Conceição, envelopes identificados, conversar com Ju sobre o pai, quando for a hora certa. A última linha havia sido riscada. E ao lado, com letra menor, ela vai descobrir sozinha. Ela sempre descobre. Fiquei sentada no chão do quarto com aquela folha na mão por um bom tempo. Minha mãe havia planejado isso. Não apenas a proteção dos bens, havia planejado o momento, as revelações, a ordem certa das coisas. Havia confiado que eu descobriria, que eu agiria, que eu não deixaria barato. Ela havia morrido sabendo que havia feito o que podia.
Dobrei o papel. 3 vezes. Guardei no bolso. O processo criminal durou 8 meses. Meu pai contratou 2 advogados criminalistas. Tentou um acordo extrajudicial em julho. Uma proposta que chegou através de um intermediário. Um conhecido em comum, que me ligou com aquele tom delicado de quem está entregando uma mensagem que não tem orgulho de carregar. Ele oferece devolver os valores com correção, reconhecer os erros em documento particular e pede que você solicite o arquivamento. Não, eu disse. Juliana, um processo criminal pode... Não. Ele fez silêncio. Tudo bem, disse por fim. Vou passar o recado. A doutora Fernanda Luz construiu o caso com aquela meticulosidade dela. Os peritos do MP refizeram as análises grafotécnicas e chegaram à mesma conclusão do Dr. Bastos. O rastreamento de IP confirmou a origem das fraudes. A anotação à margem foi autenticada como escrita pelo punho do meu pai, através de comparação com documentos originais. Em novembro, o júri. Não havia júri, era uma vara criminal. Mas havia uma juíza que lia cada laudo com atenção. A juíza proferiu a sentença. Estelionato qualificado por relação de confiança. Falsidade ideológica. Fraude documental. Pena. 5 anos e 4 meses, regime semiaberto, com possibilidade de progressão. Meu pai não foi algemado na sala. Essas cenas dramáticas existem nos filmes. Na realidade, ele saiu da audiência caminhando ao lado dos advogados, com uma expressão que eu nunca havia visto nele antes e que levei um tempo para identificar. Era a expressão de alguém que perdeu. Não o processo. Não o dinheiro. A versão de si mesmo em que acreditava. Ele cumpriu 2 anos e meio antes da progressão para regime aberto. A empresa, a Cavalcante Participações, foi atingida pelos processos cíveis paralelos que outros credores moveram depois que o caso virou público. O nome apareceu nos jornais. Pequenas notas, nada sensacionalista, mas suficiente para que os sócios se afastassem. Eu não acompanhei os detalhes do desmoronamento. Não por desinteresse, por escolha. Havia chegado um momento em que continuar acompanhando parecia sugar energia que eu preferia usar em outra direção. Minha avó Conceição, no entanto, me mantinha informada com uma satisfação discreta que ela não tentava esconder. O apartamento da Haddock Lobo foi a leilão, ela me disse num domingo, ao telefone, com o tom de quem está lendo o placar de um jogo que ela sempre soube como ia terminar. Sei, vovó. Vendido por menos da metade do valor de mercado. Pausa. Justo. Não disse nada, mas sorri. Pedi demissão do supermercado em agosto do ano seguinte. Não foi uma decisão dramática. Foi uma manhã comum, um turno comum, e no intervalo do almoço eu estava sentada na área de descanso olhando para o teto quando percebi que tinha dinheiro suficiente. Agora, para tentar outra coisa. Conversei com a Fernanda naquela noite. O que você quer fazer? Ela perguntou. Não sei exatamente. Mas tenho uma ideia. Tenho. A ideia tinha nascido naquelas madrugadas de investigação, quando eu estava pesquisando legislação, montando abas, construindo argumentos sem nenhuma estrutura institucional por trás de mim. Tinha nascido quando o Dr. Bastos me disse, depois que a sentença civil saiu, que eu havia feito um trabalho de organização melhor do que a maioria dos advogados que ele havia visto ao longo de 22 anos. Tinha nascido quando percebi que eu havia ganhado um processo de fraude complexa, sem representação, contra um dos escritórios mais caros do estado, porque havia sido meticulosa, porque havia acreditado nas provas, porque não havia desistido. Me filiei novamente à OAB. Paguei as anuidades em atraso. Fiz os cursos de atualização exigidos. Em outubro daquele ano, abri meu escritório. Pequeno. Um cômodo na casa da Rua das Acácias, que eu havia reformado aos poucos, com calma, sem pressa. A sala da frente virou escritório. Mesa. 2 cadeiras para clientes. Estante com livros que a minha mãe havia me dado ao longo dos anos e que estavam em caixas na casa da minha avó esperando por uma prateleira. A especialidade... Direito das famílias e proteção patrimonial contra a fraude. Não foi coincidência. A primeira cliente chegou por indicação da Patrícia Salles, a gerente do banco. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos cansados, olheiras fundas, uma pasta de documentos que ela colocou sobre minha mesa com o jeito de quem carrega aquilo faz tempo demais. Meu irmão, ela começou, transferiu os bens da minha mãe enquanto ela estava no hospital. Sem eu saber. Sem ela saber, acho. Olhei para a pasta. Olhei para ela. Me conta tudo, eu disse. Desde o começo. Ela contou. Enquanto ela falava, abri uma pasta nova sobre a mesa. Vermelha. 4 argolas. A mais resistente que havia encontrado. Peguei uma caneta. Escrevi o nome dela na etiqueta da capa. E comecei a organizar. Nos domingos, faço panquecas. A receita é da minha mãe. Farinha, leite, 2 ovos, uma pitada de sal, uma colher de manteiga na frigideira antes de despejar a massa. Ela nunca mediu nada. E eu também não aprendi a medir. Então faço no olho. E às vezes fica fino demais.
E às vezes fica grosso demais, e nunca fica exatamente certo. Mas fica bom. A goiabeira nos fundos do jardim deu fruta pela primeira vez desde que me mudei. Descobri isso numa manhã de sábado, saindo com o café na mão. E fiquei olhando para as frutas pequenas e verdes com uma sensação que não sei nomear direito. Algo entre surpresa e reconhecimento. Minha avó veio me visitar num fim de semana de maio. Passamos a tarde sentadas no jardim, ela na cadeira de palha que havia trazido da casa dela, eu no degrau dos fundos, o sol entrando de lado entre as árvores. Sua mãe ia gostar disso, ela disse, olhando para o jardim. Ia brigar comigo pelo tamanho das ervas daninhas. Ia brigar e depois arrancaria tudo enquanto você foi buscar água. Ri. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para se sentir acompanhadas. Você está bem? Minha avó perguntou, eventualmente. Pensei na pergunta de verdade, antes de responder. Pensei nas madrugadas de investigação, nos documentos espalhados no chão, nas contas apertadas, nos momentos em que havia achado que não era suficiente, que o dinheiro do meu pai compraria uma verdade que a minha prova não conseguiria desfazer. Pensei na anotação à margem, na pasta vermelha batendo sobre a mesa do juízo, no som do carimbo. Pensei na minha mãe dobrada sobre o caderno, 3 anos antes da morte dela, fazendo uma lista, planejando a proteção de uma filha que ela confiava que conseguiria. Estou, eu disse. E era verdade. Estou bem. Minha avó assentiu, satisfeita. A goiabeira balançou levemente com o vento. Tomei o último gole de café e fui buscar mais. O que torna essa história diferente de uma fraude comum é o ingrediente que o pai escolheu usar como arma: a confiança. Ele não precisou de muito planejamento sofisticado porque conhecia a filha. Sabia que ela acreditava nele. E durante anos, transformou esse amor filial num ponto cego deliberado. Isso nos faz perguntar algo incômodo. Quantas vezes confundimos lealdade familiar com ausência de suspeita? E até que ponto as pessoas mais próximas de nós são exatamente as que menos questionamos? Você teria ido até o fim como ela foi, sem dinheiro, sem advogado, contra o próprio pai? Ou teria aceitado o acordo e engolido?